Oi, pessoal. Então, estamos iniciando aqui a nossa quarta videoaula da série de videoaulas sobre reformas religiosas, protestantismo e catolicismo. Desculpa, porque o título é meio complicado para mim, tá? É diferente do que eu estou acostumado, tá? Mas tem a ver com o nosso PED, né? Então, estou seguindo a sequência didática, né? E aí, na sequência didática, tem esse título: Reformas religiosas, protestantismo e catolicismo, ok? Bom, no vídeo anterior, eu falei sobre a reforma luterana e neste vídeo eu vou falar sobre a Confissão de Augsburgo, né? Para quem não lembra, só voltar no vídeo anterior, mas vou fazer um pequeno resumo aqui. A Confissão de Augsburgo, ela foi assinada em 1530 e foi uma espécie de acordo entre o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, e os príncipes alemães que aderiram ao luteranismo, né? Então, por esse acordo, né, o Carlos V ele aceitou, né, ele deu liberdade religiosa aos príncipes luteranos em troca, né, em troca não, os príncipes alemães apenas apresentaram nesse documento as características, né, os critérios que seriam seguidos por aqueles príncipes, né? E aí esse documento ele acabou se tornando a descrição propriamente dita da religião luterana, né? Com as características fundamentais da religião luterana. Tem isso nesse documento, ok? Que é a Confissão de Augsburgo, uma espécie de um tratado assinado entre os príncipes luteranos e o imperador Carlos V, ok? Então a Confissão de Augsburgo foi um documento por meio do qual os príncipes alemães que aderiram ao luteranismo conseguiram impor ao imperador Carlos V a sua decisão, né? Foi o que eu disse. Carlos V não teve alternativa senão aceitar, né, esse rompimento religioso, porque ele precisava de apoio desses mesmos príncipes para enfrentar uma guerra contra o Império Turco-Otomano. Naquele momento, é aquele mesmo Império Turco-Otomano que vem desde lá né, de Jerusalém, né, das causas da Primeira Cruzada, passa pela tomada de Constantinopla em 1453, esse império ele está batendo as portas ali do Império, do Sacro Império Romano Germânico, ele está chegando ali na fronteira e ele está tentando invadir a Europa, né? Então, né, o Carlos V estava correndo o risco de, né, além do avanço do protestantismo, o avanço do islamismo, né, no seu território. Então, o que o Carlos V faz? Ele aceita, né? Não tem o que fazer naquele momento. Existe um inimigo muito mais poderoso para ser enfrentado, né? Que além de tudo não é cristão, ok? E o interessante, então o Carlos V foi obrigado a aceitar, aceitou, fato consumado. E aí o interessante é que, como eu disse, foram estabelecidos os princípios, né, e sacramentos da Igreja Luterana nesse documento, tá? Então, quais são os princípios do luteranismo, tá, que estão presentes nesse documento? Ok? Em primeiro lugar, a salvação da alma do indivíduo se dá exclusivamente pela fé. A gente vai ver mais para frente que na Igreja Católica era diferente. Não vou dar o spoiler da Igreja Católica, como é que a Igreja Católica pensa, tá? Então, assim, critério para salvar a sua alma é fé, tá? Mais nenhum. Defesa da livre interpretação, da leitura livre e da livre interpretação da Bíblia como forma de alcançar a salvação da alma. Então, quer ser salvo? Leia a Bíblia, porque lá está o conhecimento que você precisa ter para salvar a sua alma, ok? Além da fé, ok? Eliminação do culto aos santos. Então, no luteranismo não tem santo, ok? Tanto que as igrejas luteranas elas são limpas, só tem cruz. A cruz eles aceitam, né? Mas tirando a cruz, mais nada, ok? Fim do celibato clerical, que é o seguinte: agora os padres podem se casar no luteranismo, ok? Não aceitação da autoridade papal. O que isso significa? Que eles romperam com a Igreja Católica. Eles não são mais católicos, eles romperam com a Igreja Católica. E, importante, submissão da Igreja Luterana ao Estado.
Aí vocês vão dizer assim, poxa, mas não é um império, Sacro Império Romano Germânico? Não. Na verdade, o Sacro Império Romano Germânico é uma concha de retalhos. Ele dentro do território desse império tem vários estados menores e que são autônomos em relação à autoridade do imperador, do Sacro Imperador Romano Germânico, ok? Então, não é nada daquilo que a gente imagina. Por isso que, né, o Império Alemão não é uma monarquia centralizada nesse momento, está longe disso, né? Cada país, cada região da Alemanha ali tem governo próprio, né? Por isso que eu falo em príncipes alemães, eles são chefes de estado, né? E em cada um desses estados, a Igreja Luterana é vinculada àquele estado, ok? Utilização do alemão nos cultos, tá? Já que eles já haviam feito, né, a tradução da Bíblia para o alemão, né? O alemão agora ele é usado nos cultos, tá? A negação da transubstanciação na Eucaristia, tá? O que é na Eucaristia? A Eucaristia, para quem não sabe, é aquele ato cerimonial em que o padre ele pega a hóstia e fala o corpo de Cristo, aí pega o vinho e fala o sangue de Cristo, aí o cara engole a hóstia e toma o vinho, né? Então aquele ato se chama Eucaristia, né? É simbólico, só que para os católicos não é apenas simbólico, é real, né? Quando fala assim, o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo mesmo. Quando fala o sangue de Cristo, na visão católica, é real, não é brincadeira, tá? E não é simbólico. E o Lutero, ele vai negar a ideia da transubstanciação, tá? Por quê? Porque ele acredita na consubstanciação, que é o seguinte, ele defende que é simbólico. É um ritual importante? É, mas é simbólico. Então, ele vai manter a Eucaristia, ok? Mas numa visão mais, digamos assim, mais realista da coisa, né? Os católicos já tinham uma visão meio que mágica, né, da Eucaristia, tá? Enfim, e aí o que vai acontecer? No fim das contas, o luteranismo, dos 7 sacramentos católicos, o luterano ele vai aceitar apenas 2, que é o batismo, logo que o cara nasce ele é batizado, e o outro é a Eucaristia, né, que é esse cerimonial que envolve a consubstanciação durante os rituais, os cultos da igreja, ok? Então, é isso, tá? O luteranismo ficou com essas características, tá? Eu vou encerrando esta videoaula por aqui, eu acho que dessa vez fica curto, tá? E na nossa próxima videoaula nós vamos falar finalmente da reforma calvinista, tá certo? Então, agradeço quem permaneceu no vídeo até aqui e até a próxima videoaula. Tchau!